Suponho que 7 em cada 10 dos que lêem essas palavras enfrentam algum tipo de dificuldade com relação a outro indivíduo da espécie humana, seja no trabalho ou no lar, seja o patrão ou funcionário, seja as pessoas com quem se divide a casa ou aquelas em cuja casa se habita, sejam sogros, pais ou filhos, seja a esposa ou marido. Alguém está dificultando a sua vida mais do que o necessário nesses últimos dias. A atitude de apontar as falhas dos outros e não enxergar as nossas próprias falhas. Se atente bem no que vai ser dito aqui e depois comenta a sua perspectiva e o que você acha sobre tudo isso. Não nos costumamos mencionar essas dificuldades, especialmente as domésticas, para estranhos. Porém, às vezes fazemos isso. Um colega nos pergunta por que estamos tão mal-humorados e a verdade nos escapa. Em tais ocasiões, o colega geralmente diz: mas por que você não conversa com ela? Por que você não se abre com a sua esposa, ou seu marido, seu pai, sua filha, seu chefe, seu proprietário do imóvel, seu inquilino? As pessoas costumam ser razoáveis. Você só precisa fazer com que elas enxerguem as coisas sobre o ângulo certo. Explique de uma maneira mais sensata, tranquila e amigável. E nós, independentemente do que respondamos, lá no fundo pensamos com tristeza. É porque ele não conhece fulano. Nós conhecemos. Nós sabemos como é absolutamente impossível fazer com que ele dê lugar à razão. Nós já tentamos até cansar, ou então nunca tentamos por estar cientes desde o início que seria em vão. Sabemos que se procurarmos nos abrir com fulano, uma das seguintes coisas acontecerá: ou haverá drama, ou o fulano nos olhará com completo espanto e dirá: não faça a mínima ideia do que você está falando. Ou, o que talvez seja a pior alternativa, fulano concordará conosco e prometerá mudar de atitude. Porém, no dia seguinte será exatamente o mesmo de antes. Você sabe que qualquer tentativa de conversa com essa pessoa será frustrada pela antiga e fatal falha existente no caráter dela. Além disso, se olhar para trás, você se lembra de como todos os seus planos sempre foram frustrados por essa falha fatal, pelo ciúme incurável, pela preguiça, pelo melindre, ou pela confusão, ou pelo autoritarismo, ou pela irritabilidade, ou pela inconstância de fulano. Até certa idade, você talvez tenha nutrido a ilusão de que alguma felicidade externa, uma melhoria na saúde, um aumento de salário, o fim da guerra, resolveria a sua dificuldade. Mas agora você sabe que não é assim. A guerra acabou e você percebe que mesmo se as outras coisas acontecessem, fulano ainda seria o fulano. E você continuaria enfrentando o mesmo problema de sempre. Mesmo se ficasse milionário, o seu marido continuaria sendo um opressor e sua esposa continuaria sendo implicante. O seu filho continuaria bebendo e sua sogra continuaria morando com você. É um grande passo entender que é assim que as coisas funcionam e enfrentar o fato de que, mesmo se todos os fatores externos contribuíssem, a verdadeira felicidade ainda dependeria do caráter das pessoas com quem temos de viver, e não podemos modificar o caráter delas. Agora vem a questão: ao passar por isso, temos pela primeira vez um vislumbre de como deve ser para Deus. Afinal, naturalmente, é a esse tipo de coisa, de certa forma, que o próprio Deus se opõe. Ele providenciou um mundo belo e abundante para as pessoas viverem. Ele lhes deu inteligência para entender como este mundo pode ser usado e consciência para saber como ele deve ser usado. Deus idealizou as coisas que as pessoas necessitam para a vida biológica: comida, bebida, descanso, sono, exercício, de modo a serem prazerosas. E após tudo isso, vê todos os seus planos sendo arruinados, assim como nossos pequenos planos são arruinados pela perversão delas. Tudo aquilo que ele lhes deu para que fossem felizes é transformado em ocasião para brigas, ciúmes, excessos, acúmulos e parvoíces. Talvez você diga que a situação é muito diferente para Deus, pois ele poderia, se quisesse, alterar o caráter das pessoas, ao passo que nós não temos esse poder. No entanto, essa diferença não é tão profunda quanto poderíamos imaginar a princípio. Deus estabeleceu como regra para si que não modificaria o caráter das pessoas à força. Ele pode fazer e o fará somente se elas o permitirem, verdadeiramente limitando deste modo o seu poder. Às vezes, nós nos perguntamos por que ele fez isso, ou até mesmo gostaríamos que ele não tivesse feito. Mas, ao que tudo indica, ele acha que vale a pena. Ele prefere ter um mundo de seres livres, com todos os riscos que isso implica, a um mundo de pessoas que agem corretamente como máquinas, pelo simples motivo de serem incapazes de agir de outra maneira. Quanto mais conseguimos imaginar como seria um mundo de seres automáticos e perfeitos, mais, creio eu, enxergamos a sabedoria dele. Eu afirmei que quando todos os nossos planos são arruinados pelo caráter das pessoas com as quais temos de lidar, estamos em certo sentido vendo como essa situação deve ser para Deus, mas apenas em certo sentido. Há dois aspectos
em que o ponto de vista de Deus é muito diferente do nosso. Em primeiro lugar, ele vê como você e todas as pessoas em sua casa ou no seu trabalho são, em graus variados, inadequadas ou difíceis. Mas ao olhar para essa mesma casa, essa mesma fábrica ou esse mesmo escritório, ele vê mais uma pessoa com o mesmo problema. Uma pessoa que você mesmo não vê. Refiro-me, é claro, a você mesmo. Este é o grande passo seguinte na sabedoria. Perceber que você também é exatamente esse tipo de gente. Você também tem uma falha fatal em seu caráter. Todas as esperanças e os planos dos demais foram frustrados repetidas vezes pelo seu caráter, assim como esperanças e planos foram arruinados pelo seu caráter. Não é bom, de modo algum, minimizar essa realidade com a confissão geral e vaga do tipo, é claro que eu sei que eu tenho falhas. É importante perceber que há uma falha realmente fatal em você, algo que provoca nos demais o mesmo sentimento de desespero gerado pelas falhas deles. E ela é, quase certamente, algo que você desconhece, assim como aquilo que os anúncios chamam de halitose. Todos notam, menos o próprio indivíduo. Mas por que, talvez você me pergunte, os outros não lhe contaram? Acredite em mim, eles tentaram contar muitas vezes, mas você não conseguiu aceitar. Talvez uma boa medida daquilo que você chama de implicância, mau humor ou estranheza da parte deles seja apenas tentativas de fazê-lo ver a verdade. Além disso, você não conhece a fundo nem mesmo as falhas que já tem consciência. Você diz, admito que perdi a cabeça ontem à noite, mas os outros sabem que você sempre faz isso, que é de modo geral alguém mal-humorado. Você diz, admito que bebi muito sábado passado, mas todos os demais sabem que você é um bêbado habitual. Esse é um aspecto em que o ponto de vista de Deus difere do meu. Ele vê o caráter de todos. Eu vejo de todos, exceto o meu. Porém, a segunda diferença é esta. Ele ama as pessoas apesar das suas falhas. Ele não deixa de amá-las. Ele não as abandona. E não venha me dizer, pra ele é fácil, pois ele não tem de conviver com elas. E ele tem sim. Ele tá tanto dentro quanto fora delas. Ele está com elas de modo muito mais íntimo, próximo e incessante que jamais poderíamos estar. Cada pensamento vil na mente das pessoas e na nossa, cada momento de maldade, inveja, arrogância e presunção confrontam seu amor paciente e intenso e entristecem seu espírito mais do que o nosso. Quanto mais podemos imitar Deus em ambos esses aspectos, mais progresso faremos. Devemos amar mais o indivíduo que nos causa problema e aprender a olhar para nós mesmos como pessoas exatamente iguais. Alguns consideram mórbida a atitude de estar sempre pensando nas próprias falhas. Isso seria bem verdade se a maioria de nós conseguisse parar de pensar nas falhas sem imediatamente começar a pensar nas falhas dos outros. Infelizmente, gostamos de pensar nas falhas dos outros, e no sentido apropriado da palavra mórbido, esse é o prazer mais mórbido do mundo. Nós não gostamos de receber limites, mas surgir uma forma de limite que deveríamos impor a nós mesmos. Devemos abster-nos de pensar sobre as falhas dos outros, a menos que nossos deveres como professor ou pai tornem necessário fazê-lo. Sempre que esses pensamentos impróprios surgirem, porque não simplesmente afastá-los e pensar em vez disso em suas próprias falhas. Afinal, neste caso, com a ajuda de Deus, é possível fazer algo. De todas as pessoas inadequadas em sua casa ou em seu trabalho, existe apenas uma que você pode melhorar muito. Esse é o fim prático do qual devemos partir. E é melhor que o façamos. Teremos de lidar com isso algum dia, e quanto mais adiarmos a tarefa, mais difícil será começar. Qual é a alternativa final? Vemos com clareza que nada, nem mesmo Deus com todo o seu poder, pode fazer algo realmente feliz, enquanto o indivíduo continuar sendo invejoso, egoísta e maldoso. Tenho certeza de que há algo dentro de nós que, a menos que seja alterado, é capaz de tirar do alcance de Deus o poder de evitar que sejamos eternamente infelizes. Enquanto este algo permanecer aqui, não poderá haver céu para nós, da mesma maneira que não poderá haver bons aromas para alguém resfriado, nem música para o surdo. Não é a questão de Deus nos mandar para o inferno. Em cada um de nós, há algo crescendo que, em si mesmo, será um inferno, a menos que seja arrancado pela raiz. O assunto é sério. Coloquemo-nos nas mãos dele de uma vez por todas. Hoje mesmo, agora mesmo. E esse é um trecho do livro Deus do Banco dos Réus, do C.S. Lewis. E eu quis trazer esse trecho aqui porque ele faz a gente refletir o quão hipócrita a gente é. Eu tenho lido C.S. Lewis esses dias e eu sempre me impressiono com a sabedoria dele. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve e comenta qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. E que nós possamos ser menos hipócritas e pensar mais e primeiramente nas nossas falhas do que nas falhas dos outros. Afinal, é mudando a gente que a gente também pode ajudar a mudar os outros.